falar em receitas, em alimentação, vamos falar do café da manhã? Ah, é sagrada essa primeira refeição do dia, né? E a nossa amiga Lina, de Uberlândia, pediu para que a gente conversasse justamente sobre isso, sobre o café da manhã para os diabéticos. O que eles podem priorizar nessa hora do dia? Com a gente, a nutricionista Mariana, que está aqui comigo. Oi, Mariana, bom dia, tudo bem? Bom Obrigada dia. por ter vindo, né? Falar de café da manhã, que é a nossa principal refeição, não é? Sim, sim. Hoje, quando a gente fala de café da manhã, é uma refeição que ela tem que ser priorizada. E paciente diabético há uma necessidade ainda mais de se priorizar. Hoje a gente fala café da manhã para paciente diabético, a gente reduz, né? A gente fala o problema com o colesterol, porque quando o paciente ele pula o café da manhã, acaba fazendo as fugidinhas no meio, né, da manhã com lanches errados. Então, às vezes come algum salgado frito, algum alimento que não é para aquele momento, que é antes do almoço, que a gente fala. E a Mariana, gentil que só, preparou pra gente, assim, o que você deve priorizar, a classificação, né, para você ter. E dá para variar bastante, né, Mariana? Porque às vezes a pessoa fica no mesmo cardápio. Exatamente. É porque, como assim, a gente explica todo o passo a passo de alguns nutrientes que não podem faltar nessa refeição, porque fica fácil do paciente ter a flexibilidade de montar o café dele da manhã. Porque quando o paciente ele entende cada necessidade, cada função, ele consegue sim fracionar da maneira correta, porque o nutricionista vai auxiliar na quantidade, mas ele consegue ter a independência de montar o café da manhã dele. Muito bem. A gente vai agora para mostrar para vocês os alimentos que a gente precisa. Bom, a gente está vendo, são fibras. Sim, a gente fala, sim, as fibras, no caso, ela vai ajudar no retardo, né, da absorção desse nutriente, às vezes do carboidrato que ele for se alimentar. Ele ajuda porque dá mais saciedade. Então, essa saciedade, o paciente não vai sentir aquela fome, às vezes, tão grande que ele sentiria sem um encaixe dessa parte das fibras. A gente está, na verdade, aí com o que a gente tem que evitar. Então, vamos entrar nessa questão agora, Mariana. Carboidratos refinados, que são pães brancos, o açúcar. Sim, sim, o bolo, às vezes aquele bolo recheado. E a gente fala também, quando a gente fala pães, a gente tem um cuidado de ser um pão branco. Se a gente for adicionar um pão, principalmente para pacientes diabéticos, a necessidade que eu sempre pontuo com os pacientes de pegar o rótulo, porque às vezes, Mariana, o pão é integral, mas às vezes tem vários componentes dele, igual o açúcar mascavo, o açúcar branco, às vezes o açúcar invertido, uva passa. E a gente vê, sim, a necessidade de você procurar um pão, principalmente um pão integral que realmente seja 100% integral, entendeu? Ou que não tenha açúcar na composição. E a gente hoje nos rótulos é possível ler isso? Sim, a gente fala que principalmente o paciente diabético há necessidade de, como se diz, 100% avaliar os rótulos. A gente vê alguns pacientes, porque tem uma divisão sim de diabéticos tipo 1 e tipo 2, que a gente usa a ferramenta de contagem de carboidrato. E para que isso seja realmente uma ferramenta que seja funcional para nós, a gente tem a necessidade, sim, de fazer uma boa leitura de rótulos. Né? Então, para já poder começar por aí. Sim, com certeza. Além dos alimentos, para a gente evitar, daqui a pouquinho a gente vê o que você tem que priorizar, a gente tem outros alimentos. Eu pedi ao pessoal para colocar a cartela para mim novamente, para que a gente possa trazer o que mais a gente pode evitar. Pode ser aí, pessoal? E você, lembrando que você pode mandar sua pergunta pelo 99897.000. Sucos naturais podem aumentar o índice glicêmico? Pode, porque, por exemplo, quando a gente fala suco natural, muitos pacientes têm aquele, principalmente em hotel, às vezes você vai fazer alguma visita na casa de um familiar, ou até a gente em casa. Eu não vou tomar o suco de caixinha, mas eu vou fazer um suco de laranja, por exemplo. O suco de laranja, a gente até explica claramente isso, que o suco de laranja, metade de um copo, ele tem 16 gramas de carboidrato. Então, ele tem muito índice glicêmico naquela quantidade. E a gente também, fora isso, a gente nunca faz um suco de fruta com uma fruta só. Né? Então, a gente sempre tem o carinho, o cuidado de falar que quando tomar sucos in natura, ter a observação da quantidade de carboidrato que você está ingerindo, né? E se for fazer a ingestão de um suco in natura,
Por exemplo, pelo menos misturar um pouco, diminuir a quantidade ou se preparar para corrigir aquele carboidrato. E quais são as frutas, assim, com menos carboidrato? Isso, com índice glicêmico. Olha, a gente fala que hoje a gente tem frutas que a gente sempre pede para o paciente comer frutas mesmo. Por quê? Você preserva a quantidade de fibras do alimento, né? A quantidade de vitaminas é maior, né? Porque a gente não processou ele tanto. Então, a gente tem o cuidado como o melão. O melão é uma fruta maravilhosa, que tem baixíssimo índice glicêmico. É uma delícia o suco. Exatamente. E a parte dele também tem uma diurese muito maior, né? A gente tem a parte do morango, a gente tem a parte do abacate, que é uma fonte de gordura maravilhosa para o paciente. Ele não dá um pico glicêmico e a gordura boa do abacate, ela segura a glicemia mais estável. Então, a gente fala que o abacate é um excelente fruto para o paciente diabético. Entre eles, se, por exemplo, a laranja que eu citei agora, sempre os meus pacientes perguntam, Mariana, mas eu gosto da laranja, eu vou deixar de consumir ela? Não é deixar de consumir, mas entre o copo do suco de frutas de laranja, quando você ingere a fruta, você tem um bagaço, que é a parte de fibras, que vai retardar aquela absorção e a quantidade de carboidratos daquela fruta vai ser bem menor. Muito bem, esse papo está só começando, eu já vi que chegaram perguntas suas aqui para a Mariana, que nós vamos fazer uma pausa aqui na conversa e já a gente volta, viu? Sobre o café da manhã especial para diabéticos. Agora a gente vai conferir mais outras informações, tá? Você e hoje falando sobre café da manhã para diabéticos, eu estou aqui com a nutricionista Mariana Gama, não é isso, Mariana? Isso mesmo. Para não esquecer, a Mariana que está com a gente aqui, você pode participar mandando a sua pergunta, viu? Antes de voltarmos a principalmente falar sobre o que as pessoas devem priorizar no café da manhã, tem uma amiga nossa, a Bianca, ela tem diabetes tipo 1. Certo. E aí ela mandou o seguinte, Mônica, no café da manhã eu preparo um ovo com queijo ralado quase meia cura. Mas às vezes mesmo assim a minha glicemia sobe após o café da manhã. Ela tem 39 anos e é diabética há 23. Certo. A primeira coisa que a gente fala para o paciente, principalmente quando chega no café da manhã, é principalmente ver como que está a glicemia antes do café da manhã. Porque muitos dos pacientes falam, Mariana, mas eu estou com a glicose alta muito após a minha alimentação. Primeiro, a gente sempre fala que isso é uma conduta, que a gente fazer o teste, que a gente fala de glicemia antes do café e 2 horas após o café. É onde que eu vejo qual que foi essa variação glicêmica de acordo com a minha alimentação. Porque se o paciente ele ficou um bom período de jejum, nesse período de jejum tem alguns pacientes que têm algumas alterações de hormônios, que a gente fala que é o fenômeno do amanhecer. Então o paciente ele já acorda, independente da alimentação do dia anterior, já acorda com a glicose alta. E se ele faz a alimentação do café dele, ele com ela alta, quando ele for fazer 2 horas após prandial, ele já vai estar continuando com ela alta. Então, o que eu falo para os meus pacientes? Antes de fazer o café da manhã, verifica a glicemia e depois de 2 horas após prandial, verifica como que ficou. Porque eu consigo, sim, ver o reflexo dessa alimentação. O que eu falo para o meu paciente diabético tipo 1, principalmente nessa alteração? Igual o caso da Bianca, ela não teve uso nenhum de carboidrato. O que ela fez? Uma ingestão de uma fonte de proteína, né, que tem o ovo, o queijo, e também tem uma ingesta de gordura nesse queijo também. Então, a gente tem que avaliar se é um queijo fresco, se é realmente um queijo que não tem aquele adicional com muito teor de gordura, e realmente ela avaliar como que está a glicemia dela antes e depois a 2 horas após prandial, para a gente realmente tratar como se fosse um paciente individualizado. O que está acontecendo? Eu estou vindo com ela alta do meu jejum ou estou com ela alta de acordo com a minha alimentação? Com a alimentação. É e nesse café da manhã dela, ela pode inserir outros alimentos? Eu ainda... Porque assim, é uma conduta de profissional para profissional. Né? No meu caso, eu não tiro o carboidrato do meu paciente, principalmente diabético. Eu melhoro com carboidratos com fontes melhores. Por exemplo, no caso da Bianca, ela usou só o queijo e o ovo. E isso talvez não forneceria a quantidade de energia necessária ao decorrer do dia dela. Ela chegaria, por exemplo, num lanche ou num almoço com a quantidade maior de fome muito maior do que se fosse só com o queijo e o ovo, né? Deixa eu trazer também, Mônica, adoro o seu programa, muito obrigada, viu? É um amigo nosso aqui que não me mandou, é o Cleno lá é o Cleno lá de Patos de Minas. Mônica, eu tenho muita gente na minha família com diabetes, eu posso seguir as refeições que um diabético faz? A gente mesmo fala... ele não tendo?
O que a gente pode? As escolhas poderia sim, porque as escolhas para o paciente diabético são baixos índices glicêmicos, fontes de gorduras mais saudáveis, né? A gente fala com um teor de fibra maior, porque a fibra vai retardar, vai melhorar o trânsito intestinal do meu paciente. Sim, poderia. Só que cada paciente é único. Isso é muito importante eu avaliar. Principalmente quando o paciente chega para mim, Mariana, me passa uma dieta para paciente diabético. Não é assim. Cada paciente tem a sua versão alimentar. Eu tenho pacientes com regiões diferentes, igual tem pacientes que falam, Mariana, eu adoro a minha tapioca. E a gente sabe que tapioca, ela tem um alto índice glicêmico. O que eu faço? Transformo ela de uma forma melhor para ele, que não tire o que ele já é acostumado a se alimentar. O que pode fazer com essa tapioca? Tapioca a gente pode colocar um ovo, virar uma crepioca, ou eu posso colocar um tipo de cereais. Eu posso pôr uma linhaça, eu posso pôr uma semente de chia. Num recheio, muitas pessoas colocam Nutella, colocam doce de leite, às vezes colocam embutido, que realmente embutidos a gente não coloca, porque muita gordura altera, sim, meu paciente diabético. Então, eu já colocaria um queijo mais fresco, né? Eu colocaria opções melhores, uma pasta de amendoim integral sem açúcar. Maravilhosa. Que evita o pico de índice glicêmico daquele paciente. E seria uma excelente, um excelente recheio para ela. Aliás, naquela listinha que você passou pra gente do que evitar os embutidos, pode cortar de vez, Por favor, né? a gente fala, a Organização Mundial de Saúde preconiza que embutido é melhor você evitar, porque eles fazem uma certa comparação que o embutido é pior do que o cigarro. Então, a gente evita 100% ou o máximo que eu puder dos embutidos. Isso eu falo peito de peru. Porque muitas vezes o paciente fala assim, não, Mariana, eu não vou comer uma mortandela defumada, mas eu vou comer um peito de peru. Gente, é embutido da mesma forma. Né? Então, a gente tenta evitar, é melhor. É melhor, né? Deixa eu trazer mais perguntas aqui da nossa amiga. Mônica, meu café da manhã é um bolo de frutas, variando as frutas no dia a dia com castanhas e aveia. É um bom café para quem tem diabetes? Na verdade, a gente tem que... O bolo integral, principalmente com uma fonte de uma farinha melhor, por exemplo, amêndoas, uma fonte de farinha de trigo integral ou tipo... É boa, porém o que eu tenho que avaliar para o meu paciente diabético é a quantidade de frutas nesse bolo. Porque assim, se a gente juntar uva passas, que tem um alto índice glicêmico, um damasco, que também não é tão alto, mas a gente já está associando vários tipos de índice glicêmico nesse bolo, vai alterar sim. Então, se ela for fazer uma escolha, coloque só uma fruta, por exemplo, um bolo de banana, e aí ela coloca uma castanha, que é uma fonte de gordura muito boa, e aí ela conseguiria manter o índice glicêmico desse alimento. Aliás, a Ellen do bairro Luizotti. Mônica, a manteiga de leite também é uma gordura boa? Na verdade, é melhor do que a margarina. Melhor, não é? Sim, Mônica. A gente fala que a gente tenta fazer as trocas. Se você me perguntar a manteiga ou a margarina, eu colocaria uma pasta de amendoim, que é uma fonte excelente de gordura saudável e, assim, baixo carboidrato, tem fonte de ômega 3. Mas quando eu falo, se meu paciente pesar na balança entre margarina e manteiga, eu prefiro a manteiga de leite. Usando com parcimônia também, né? Sim, tudo com a quantidade, assim... bem pequena. Aqui eu estou conversando com a Mariana Gama, que é nutricionista. A gente vai fazer mais uma pausa. Tem outras amigas nossas perguntando aqui sobre esse café da manhã para diabético. E a Mariana trazendo, assim, sugestões para poder variar o café. Certeza. A gente falou da tapioca, como que pode fazer, do suco, bolo. Tem muito mais, viu? Ela não vai embora não, tá? E a gente volta a nossa conversa sobre café da manhã para diabéticos com Mariana Gama, que também acompanhou todas essas dicas da Sávia, né? Muito bacana. Eu tenho uma pergunta aqui, Mariana. Diabéticos podem comer no café da manhã ou no meio da manhã salada de frutas e ou iogurte puro? Então, a gente explica que a salada de fruta é um tipo de refeição onde que você adiciona várias frutas, então nunca é uma fruta só, mas o caldo da laranja. E eu volto a falar, então a gente tem... Não é que é proibido, mas tem que ter um controle muito grande. Eu trocaria essa salada de fruta, o iogurte, eu trocaria o iogurte com a granola diet, sem adição nenhuma de açúcar, de mel, porque a gente pega algumas granolas que tem adicional de mel, açúcar mascavo, rapadura. Então, a gente sempre fala, se você, principalmente meu paciente diabético, priorizar uma granola diet integral, se possível vegana, que é maravilhosa, e aí você adiciona essa
essa granola num iogurte realmente desnatado, porque até o iogurte que a gente compra, a gente tem que ver realmente se é um iogurte que não tem adicional de açúcar ou outro tipo de complemento também. Muito bem. Minha mãe tem diabetes, Mônica, toma insulina, a preferência dela é consumir frutas e verduras, mas tem dia que ela enjoa da alimentação e não enjoa de não conseguir se alimentar direito. Isso é normal? Na verdade, o paciente diabético, a gente tem que avaliar se ele toma outras medicações associadas à insulina. Porque existem medicações que alteram o apetite do paciente ou deixam ele com náuseas, enjoos. Quando o meu paciente, não, Mariana, eu não tomo nenhuma medicação via oral, eu só aplico a insulina. A gente tem que avaliar como que está a taxa de glicêmica desse paciente. Porque se dependendo da taxa estiver muito alta, ela pode sim não fornecer um apetite para esse paciente, tá? Tem uma mãe preocupada, Elisângela, a filha dela tem 14 anos, para ir para a escola de manhã só toma leite com café, não come mais nada. É o suficiente, ela pergunta? Não, não é o suficiente, principalmente porque é uma coisa muito importante que eu falo, quando você ausenta o alimento do paciente, principalmente dessa criança que deve ter o diagnóstico de DM1, que a gente fala diabética tipo 1, ela toma sim, ela faz o uso de aplicação de insulina. Quando você faz a aplicação de insulina, a tendência é abaixar a sua glicose. E se ela tira ou ausenta o alimento naquele momento do café da manhã, onde que ela necessita, ela vai ter hipoglicemia, é quando a glicose no sangue abaixa e ela vai ter alguns sinais ou sintomas, que é um tremor, uma fraqueza, uma sonolência, ou até mesmo ela pode perder a consciência se a taxa estiver muito baixa. E isso para uma criança, dependendo, a gente não consegue visualizar. E se ela estiver na escola e não tiver um profissional capacitado para tratar essa hipoglicemia, ou ela vai ter uma hiperglicemia tardia de rebote, aí ela não tem um bom controle, ou realmente ela pode vir a ter uma perca de consciência. Nesse caso da hipoglicemia, como agir? O que eu tenho que fazer quando ela vem? Então, a primeira coisa, se estiver na escola, é fazer uma glicemia de ponta de dedo, que a gente chama de capilar. Se tiver abaixo de 70, o paciente vai usar a gente chama regra dos 15, que a gente corrige a gramatura de carboidrato, que, por exemplo, poderia ser um copo americano com uma colher de sopa de açúcar. Aí o paciente toma, mas isso ele está consciente. Se ele não estiver consciente, vocês podem administrar não debaixo da língua, mas na mucosa, onde que tem a absorção correta, às vezes sachês de mel, né? Ou existe um produto chamado Glinstan, que é uma glicose líquida. Muitas perguntas chegando para nossa amiga Mariana, falando sobre café da manhã para diabéticos, né? Mônica, o que fazer quando a pessoa é especial e tem diabetes na parte de alimentação? Porque o meu irmão é diabético tipo 2 e o meu marido também ficou. E no caso, como é que faz? É Maria Cristina de Tuiutaba. Na verdade, Mônica, o que a gente tem que avaliar, assim, diabético tipo 2, a gente tem que avaliar que ele tem, independente tipo 1, tipo 2, a gente tem que ter uma terapia com mais leveza. A gente não pode ausentar o alimento desses pacientes. O que eu preciso realmente é fazer uma prescrição personalizada de acordo com cada paciente e as quantidades. Que o importante para o paciente diabético é a quantidade, não é restrição, é a quantidade. O que a gente fala, que antigamente tinha um mito, era a restrição do açúcar. Hoje a gente não toca mais nesse mito, porque se tiver uma hipoglicemia, eu vou ter que usar o açúcar cristal. Então, assim, a gente fala o que eu posso fazer, é melhorar essa alimentação. E quando o diabético é tipo 2, eu consigo sim fazer melhoras nessa estabilidade de alimentação. Mônica, tem o diabetes, Vanessa. Posso comer omelete com mussarela e presunto? Eu já entro também nessas sugestões para poder variar o cardápio. Na verdade, presunto é embutido, exatamente. Né? Eu trocaria, por exemplo, um frango desfiado, que seria maravilhoso, que é um tipo proteico. Eu trocaria por um queijo Minas, que seria melhor também. Eu colocaria, por exemplo, talvez se ela não quiser um omelete ou um ovo mexido também, eu colocaria, que poderia ser um ovo no meio do pão integral, que seria maravilhoso. Porque o pão integral é um tipo de carboidrato, ela não pode retirar, né? A gente fala que só se for opcional do paciente, mas se ela colocar uma proteína dentro de um carboidrato bom e uma proteína saudável, ela tem uma saciedade plena até ela chegar ao almoço ou entre o lanche. Mariana, sabe o que eu vi ontem, uma receitinha gostosa? O pão integral com ovo e abacate. Nossa, maravilhoso. Fatias pequenas de abacate. O diabético pode? Pode, porque se
você está usando proteína, carboidrato e fonte de gordura saudável. Maravilhoso. É completo, não é? Bastante, bastante. Deixa eu trazer aqui, quase caiu. Lina, Mônica, por favor, pergunta por que manteiga... Não, mas a manteiga não é bom para diabético e suco de maracujá e limonada tem alto índice glicêmico? Ao contrário, maracujá e limão, baixíssimo índice glicêmico. Meu cuidado, sempre com adoçantes naturais, sempre tentar chegar o paladar com o alimento e não adoçar com muito adoçante, sentir o sabor dos alimentos. Porque a maioria dos pacientes segura o adoçante e esguincha para dentro do suco, ou do café, ou do chá. Então, meu conselho, pode tomar, só que sinta o sabor dos alimentos, que é diferente, né? Verdade. Então, igual ela falou sobre... Manteiga. Manteiga não é que é proibida, a gente tem que tomar cuidado por escolhas melhores e se for usar manteiga, melhor com pouquíssima quantidade. Seria uma ponta de faca mesmo. Um susto. Só um susto. Mônica, meu nome é Alessandra, sou pré-diabética, não tenho fome pela manhã e fico só no café. Tá chorando, Alessandra? Chora não, Alessandra. A gente fala que essa fome que a gente não sente, na verdade, você passou um bom período à noite, né, sem se alimentar. Para você tomar o seu café da manhã, o que ele vai fazer? Ele vai restabelecer seu metabolismo, que é extremamente necessário para ela, vai melhorar o índice glicêmico e vai evitar que ela chegue com uma fome tão grande no almoço ou que ela venha comer alimentos incorretos no intervalo, no lanche. Então, por exemplo, meu paciente fala, Mariana, se eu tomo um bom café pela manhã, o meu lanche no intervalo entre o café e o almoço é extremamente pequeno, é um lanche. Entendeu? Né? Muita gente participando, a gente vai tentar responder, mas fique tranquilo que a Mariana volta conosco aqui no Manhã Total. A Eina, um grande beijo para você, viu? Obrigada pela participação. O filho dela tem 14 anos e está com a taxa de glicemia mais alta, chegando a 107. O que fazer para baixar? Na verdade, primeira coisa, a gente tem que passar com ele com um profissional capacitado, que é o endocrinologista, que é um médico responsável por, a gente fala, doenças como diabetes, né? A gente tem que avaliar como que está a alimentação dessa criança e, como a gente acabou de falar, exercício físico. Se a criança fica na frente do computador, se ela não pratica nenhuma atividade, ela vai ficar em casa, ela vai comer um embutido, ela vai comer um salgadinho, ela vai tomar um refrigerante. Então, assim, a gente, principalmente criança, a gente tem que ter o cuidado de sim deixar eles fazer atividade física, deixar a criança correr, brincar, andar de bicicleta, porque quanto mais ela faz atividade, mais gasto energético ela tem. Você vai ter que voltar para a gente falar mais sobre isso, porque não param de chegar perguntas. O Cleison de Uberaba, ele ouviu o seguinte, Mônica, leite do mamão reduz a diabetes? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque né? Existem muitas curas milagrosas para paciente diabético. Existe, a gente fala que tem o leite do mamão, tem a água de quiabo. A gente fala que às vezes o paciente começa a tomar e aí para com a medicação, que é extremamente perigoso. A gente hoje, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, não tem nenhuma cura de diabetes. O que a gente, igual, existe, já saiu o mito da moringa, que a gente fala. Hoje a Sociedade Brasileira de Diabetes se fez um posicionamento que ainda não tem nenhuma pesquisa científica comprovando. O que tem que, então, que você vai me perguntar assim, Mariana, o que ajuda a baixar? Seria a farinha de maracujá, a farinha, porque são tipos de fibras que retardam a absorção daquele carboidrato. Então, assim, ele vai me ajudar a retardar a absorção da minha refeição, do meu almoço, do meu café, mas isso é um retardo, não uma cura, tá? Isso é muito importante. Fica esse alerta aí. Tá? Tem muitas perguntas aqui, olha, que ficaram por responder, mas eu vou convidar você para voltar, para que a gente possa, será um prazer, né, retomar essa conversa sobre diabetes. Pode ser? Será um prazer. Essa é a Mariana Gama, nutricionista, com a gente aqui hoje, falando sobre café da manhã para diabéticos, tirando as suas dúvidas. Obrigada, Mariana. Obrigada, prazer. A gente vai combinar uma nova data com ela, combinado?